Ele era um menino de rua de quem ninguém precisava. Mas naquele dia, fez algo a que nenhum adulto teria coragem. 5 disparos, uma menina e uma decisão que mudou o destino de muitos. O que aconteceu depois virou a cidade de cabeça para baixo. Inscreva-se e escreva de onde você está assistindo. A cidade despertava todas as manhãs como se tentasse, por hábito, fingir que tudo nela estava em perfeito equilíbrio. As lojas abriam suas portas com o mesmo tilintar metálico. Os ônibus seguiam suas rotas já traçadas há décadas. E os moradores repetiam seus rituais. Café apressado, passos decididos, breves cumprimentos que nunca iam além do necessário. Para a maior parte das pessoas, aquele era apenas mais um cenário cotidiano. Mas havia quem vivesse entre essas mesmas ruas como uma sombra, invisível ao conforto dos outros, deslocado do calor que circulava pelas casas e pelas rotinas alheias. Entre todas essas sombras, uma delas tinha nome, embora quase ninguém soubesse. Evan Reed. Evan aprendia a sobreviver desde antes de entender o significado da palavra sobrevivência. Com apenas 10 anos, carregava no corpo a leveza de alguém pequeno demais para o mundo, mas nos olhos trazia a firmeza de quem já aprendera a observar para não desaparecer de vez. Suas roupas eram um mosaico de histórias que ele não conhecia. Um par de tênis que não combinavam entre si, calças rasgadas cuja costura improvisada revelava mais esforço do que técnica, e uma jaqueta velha que havia encontrado certa vez num container próximo ao centro da cidade. Nada nele era novo, exceto talvez o instinto que desenvolveu ao longo dos anos para identificar riscos antes mesmo de reconhecê-los como tais. Ele dormia onde podia, às vezes sob pontes, onde o frio se infiltrava pelo concreto sem pedir licença. Às vezes em casas abandonadas que rangiam como se protestassem contra sua presença. E em noites piores, simplesmente se encolhia em algum canto protegido do vento e esperava amanhecer. Nunca pedia esmola diretamente. Não porque tivesse orgulho, o orgulho é um luxo dos que têm o que perder, mas porque aprendeu cedo que depender da boa vontade dos outros era perigoso. Pegava apenas o que precisava para sobreviver, restos de comida, alguma peça de roupa descartada, nada mais. Os adultos que encontrava pelo caminho raramente eram gentis, e Evan instintivamente aprendeu a manter distância deles e de seus interesses. O que realmente o mantinha vivo, porém, não era nem a força, nem a esperteza, mas uma habilidade rara até entre adultos. Atenção absoluta. Ele observava tudo. O movimento dos carros, o horário em que os comerciantes saíam para fumar, o padrão das luzes nos semáforos, as manias dos seguranças que poderiam expulsá-lo, a mudança do vento anunciando chuva. Vivia como um pequeno animal urbano, sempre alerta, sempre calculando as próximas horas. Essa habilidade acabaria por salvá-lo, e salvar alguém mais, muito antes que ele próprio imaginasse. Com o tempo, Evan estabeleceu um território tácito onde se sentia menos ameaçado. Não era um bairro rico, e talvez justamente por isso lhe transmitia mais segurança. As casas eram simples, com jardins bem cuidados e moradores que seguiam rotinas previsíveis. Gente que acordava cedo, levava os filhos à escola, voltava no mesmo horário, repetia o mesmo ciclo no dia seguinte. Para Evan, essa previsibilidade era um alívio. Ele precisava de constância, mesmo que fosse a constância da vida alheia. E foi nesse bairro que encontrou uma casa que, sem que ele percebesse no início, se tornaria parte fundamental do seu mundo silencioso. Era uma casa branca com venezianas verdes e um pequeno gramado sempre aparado, como se alguém tivesse orgulho de mantê-lo perfeito. Na calçada, havia uma árvore grande que projetava sombra o suficiente para tornar aquele trecho confortável nos dias quentes. Evan escolheu esse ponto como seu posto de observação, escondido atrás de um velho arbusto de lilazes que quase ninguém notava. O dono da casa era um homem grande, de ombros largos, tatuagens que se insinuavam pelas mangas e um jeito de mover-se que lembrava alguém acostumado ao trabalho físico. Passava boa parte do tempo na garagem, mexendo em motos, conversando com amigos que chegavam montados em máquinas barulhentas. Evan o observava à distância. Não sentia medo dele como sentia de outros adultos,
mas também não nutria nenhuma expectativa. Para Evan, aquele homem era apenas um ponto fixo na paisagem. Imponente, constante, previsível. Mas não era ele que capturava a atenção do menino. Era a pequena menina que corria pelo gramado, com passos leves e despreocupados. Cabelos castanhos, suaves, quase sempre presos de qualquer jeito. Olhos brilhantes que pareciam conter mais perguntas do que respostas. E uma alegria tão pura que Evan não conseguia compreender. Ela brincava com um coelho de pelúcia, conversava com ele, criava histórias inteiras que narrava em voz alta, dançava no jardim como se nada pudesse jamais feri-la. O nome dela, descoberto após alguns dias de observação, era Lily. Lily era tudo o que Evan desconhecia. Luz, riso, inocência. Ele não sentia inveja. Para invejar algo, é preciso acreditar que aquilo poderia um dia ser seu. Evan apenas observava. Havia na presença dela uma espécie de descanso visual, um fragmento de calor que ele não ousava se aproximar, mas que apreciava de longe, como quem observa um fogo do qual depende para não congelar, mas que não pode tocar. O pai dela também a tratava com um carinho que Evan nunca havia visto de perto. Erguia-a sobre os ombros, ensinava-a a pedalar numa bicicleta vermelha, pequena demais para conter toda a energia da menina. Ajustava as rodinhas com seriedade de mecânico profissional. Reparava suas bonecas. Dava risada dos seus teatros improvisados. Tornava-se o público fiel de seus espetáculos infantis. Eles formavam uma pequena ilha de calor num mundo que, para Evan, sempre fora hostil. Porém, nas últimas semanas, algo novo começou a incomodar o menino. Um incômodo tão sutil que talvez só alguém como ele, alguém treinado pela necessidade, seria capaz de perceber. Um caminhonete preta começou a estacionar com frequência incomum na rua. Sempre com pessoas dentro, sempre observando algo. Depois surgiu uma minivan cinza, circulando lentamente demais, passando pela mesma rua por vezes consecutivas. Homens que não pertenciam ao bairro apareciam aleatoriamente, caminhando por becos ou fingindo procurar um endereço inexistente. Para qualquer outra pessoa, seria apenas coincidência. Para Evan, não. Ele passou a acompanhar mais atentamente os movimentos. Quem descia da caminhonete, quem permanecia dentro, para onde olhavam, quanto tempo ficavam. Ele analisava a postura, o ritmo dos passos, os olhares curtos e calculados que os homens lançavam em direção à Casa Branca. Não pareciam interessados no pai de Lily. Não pareciam interessados na garagem, nas motos ou nos visitantes frequentes. Seus olhares seguiam um padrão claro demais para Evan ignorar. Eles observavam Lily. O coração do menino apertou num desconforto antigo. Era o mesmo tipo de sensação que reconhecera antes de encontros perigosos nas ruas. O mesmo frio que o alertara a fugir de certos adultos antes que fosse tarde. Era medo, mas também certeza. Algo naquele bairro tranquilo estava prestes a se romper. A confirmação veio alguns dias depois, quando um veículo ainda mais caro estacionou diante da casa. Uma SUV preta com vidros escuros que exalava autoridade antes mesmo de os ocupantes descerem. 3 homens saíram do carro com expressões duras e passos tranquilos demais para serem inocentes. Vestiam-se bem, como pessoas acostumadas ao poder e à ameaça implícita. Dirigiram-se diretamente à garagem onde o pai de Lily trabalhava. Evan observou tudo de longe, mas com a mesma precisão com que um animal fareja a aproximação de um predador. Não ouviu as palavras trocadas entre os homens, mas viu os gestos, a tensão que se instalou no rosto do pai de Lily, a forma como ele se manteve firme, apesar do desagrado evidente. Um dos visitantes inclinou a cabeça com irritação, como alguém acostumado a receber o que quer. Quando o trio entrou no carro e saiu sem despedidas, Evan soube que aquilo não era uma simples visita. Depois desse encontro, os carros estranhos apareceram com mais frequência, os homens também. Suas presenças se tornaram mais ousadas, menos discretas. E o ponto para onde seus olhos convergiam sempre era o mesmo. Lily no jardim, Lily indo de mãos dadas com o pai até o carro, Lily sobre a bicicleta. Parecia que mapeavam sua rotina, seus horários, seu caminho. Foi então que Evan sentiu o mesmo frio que tantas vezes o salvara nas ruas.
Não era imaginação, não era paranoia. Aqueles homens não estavam ali por acaso. E o alvo não era o pai de Lily, por mais que fosse ele quem os enfrentara. O alvo era ela. Nessa noite, Evan não dormiu num lugar qualquer. Permaneceu próximo à casa, atento a cada som, cada movimento, cada sombra na vizinhança. Ficou assim também na noite seguinte e na outra. O tempo inteiro, algo dentro dele repetia uma única advertência. Eles vão agir. E quando isso acontecer, ninguém além dele perceberá rápido o suficiente. Quando a manhã de sábado chegou, Evan já sabia que aquele dia não seria como os outros. E, embora não pudesse explicar racionalmente, sentiu que precisaria estar preparado. Porque havia vidas que não podiam ser reconstruídas se quebradas. E Lily era uma delas. Ele não sabia ainda o que faria, nem como. Mas sabia que quando o momento chegasse, não poderia hesitar. Não enquanto aquela pequena luz continuasse a iluminar discretamente o mundo cinza onde ele aprendera a existir. O sábado amanheceu com uma tranquilidade enganosa, daquelas que parecem prometer um dia simples, quase preguiçoso, como se o mundo tivesse decidido descansar por algumas horas antes de retomar sua rotina de sempre. O sol tocava o asfalto ainda fresco, criando pequenos brilhos que dançavam a cada movimento do vento. Para os moradores da rua Pinewood, era apenas mais um dia comum. Alguém regava plantas, outro varria a calçada, crianças preparavam-se para sair de bicicleta. Nada parecia fora do lugar, nada sugeria que naquela manhã a vida de todos ali estava prestes a mudar para sempre. E, no entanto, para Evan, aquela calma tinha um sabor estranho, uma sensação de suspensão antes de algo inevitável. Ele estava em seu ponto habitual, escondido atrás do arbusto de lilazes, com as pernas cruzadas e os olhos atentos. Não parecia cansado, embora não tivesse dormido direito. Desde a noite anterior, uma inquietação o acompanhava, uma sensação parecida com a que sentia nas ruas antes de um perigo real se materializar. Era um instinto que ele aprendera a respeitar sem questionar. Ele observava a Casa Branca e o jardim bem cuidado, onde Lily brincava como sempre, completamente alheia ao peso silencioso que pairava no ar. O vestido azul dela ondulava levemente com o vento, e ela cantarolava para o coelho de pelúcia enquanto arrumava uma mesa imaginária para seus convidados invisíveis. Evan sentia cada músculo do corpo tenso. Seus olhos percorriam a rua, os becos e as esquinas com a precisão de alguém acostumado a procurar padrões. Ele sabia que, se algo acontecesse, seria rápido. Não haveria aviso. Não haveria tempo para gritar por ajuda. E quando finalmente viu o movimento no beco entre duas casas, soube que o momento tinha chegado. 2 homens emergiram da passagem estreita com passos firmes e coordenados. Não eram moradores. Não estavam ali por acaso. Vestiam roupas simples demais para chamar atenção, e ao mesmo tempo tinham uma presença que berrava perigo na leitura silenciosa que Evan fazia de estranhos. Eles não olharam para os lados, não hesitaram, não pareciam estar analisando o ambiente. Avançavam como quem cumpre uma missão que já foi ensaiada. E quando suas mãos se moveram de forma sincronizada, revelando armas, Evan sentiu o mundo estreitar-se até caber apenas numa única linha, o caminho entre ele e Lily. Não houve tempo para pensar, porque pensar teria sido perder. O corpo de Evan reagiu antes da mente registrar o que estava acontecendo. Ele saltou do arbusto, impulsionando-se com uma força que não sabia que tinha, e correu pela rua como se o chão queimasse sob seus pés. Era uma corrida que não obedecia ao raciocínio, apenas ao instinto. A distância entre ele e Lily parecia ao mesmo tempo curta e infinita. Ele via seu cabelo balançando, ouvia sua risada suave, e atrás disso, o som seco e mortal do primeiro disparo explodiu no ar. O tiro ecoou pela rua como um trovão abrupto, rompendo a bolha de normalidade que o bairro fingia sustentar. O segundo veio quase junto, e o terceiro cortou o ar antes que qualquer adulto pudesse processar a cena diante deles. Mas nenhum desses primeiros tiros atingiu Lily. Antes que os homens pudessem ajustar a mira, Evan já estava sobre a menina, empurrando-a para baixo com o próprio corpo, usando-se como escudo sem questionar se sobreviveria. A dor chegou como uma corrente elétrica,
perfurando seu ombro, depois seu lado, depois sua perna. Cada disparo arrancava mais de sua força, mas não o suficiente para fazê-lo soltar Lily. Ele a envolveu com os braços pequenos, empurrando sua cabeça contra o chão para protegê-la. O sabor metálico do sangue começou a invadir sua boca, e o quente líquido escorria por dentro da camisa rasgada. Ainda assim, sua prioridade era uma só: manter o corpo entre ela e os tiros. O quarto disparo o atingiu na costela, e o quinto, na altura do tórax, deixou sua respiração curta e irregular. Mas Lily estava viva. Ele sentia seu tremor, seu choro abafado, sua respiração rápida. Ela estava viva, e isso bastava. Os homens perceberam tarde demais que o plano dera errado. Vendo a menina protegida e um garoto caído no chão, recuaram num movimento brusco, voltando para o beco por onde tinham vindo. A rua, antes tão calma, agora tremia com os gritos que começavam a se espalhar. Portas sendo abertas, passos apressados. E foi nesse instante que o pai de Lily surgiu na porta, correndo como um animal ferido em direção ao jardim. O rosto de Grayson se desfez quando viu a filha caída no chão. Por um momento, ele não conseguiu identificar se ela estava ferida, se estava consciente, se estava respirando. Ao chegar mais perto, percebeu que ela estava intacta, embora em choque. Mas sob ela, o pequeno corpo de Evan sangrava em silêncio. Grayson caiu de joelhos, arrancando Lily dos braços do menino para verificar seus ferimentos. O chão estava manchado de sangue e as mãos dele se tingiram imediatamente, enquanto tentava estancar o que parecia impossível de conter. Lily agarrava o braço do pai com desespero, apontando para Evan, balbuciando palavras que mal formavam sentidos. Grayson tentava falar com ela, acalmá-la, mas a voz saía quebrada. Ele gritou pedindo ajuda, gritou para que alguém ligasse para a emergência, gritou por qualquer coisa que pudesse impedir o pior. E, ao mesmo tempo, olhava para Evan com um misto de horror e incredulidade. Ele conhecia aquele menino de vista, como quem vê uma sombra que sempre está ali, mas nunca se aproxima. Nunca havia perguntado seu nome. Nunca o convidara para entrar. Nunca lhe oferecera comida. E agora esse mesmo menino estava ali, morrendo por sua filha. Os vizinhos começaram a se aproximar, alguns chocados demais para agir, outros tentando ajudar. Lily chorava, agarrando-se às roupas do pai, repetindo o nome do coelho de pelúcia como se aquilo pudesse desfazer o que acontecera. Mas Evan não via nada disso. Sua visão era um quadro turvo, desbotado pelas ondas de dor que pulsavam no corpo. Mesmo assim, por um breve momento, ele abriu os olhos. Viu Lily viva nos braços do pai. Viu-a respirar, e isso arrancou dele um pequeno suspiro de alívio, quase imperceptível, mas profundo o suficiente para atravessar a escuridão que o ameaçava consumir. Em seguida, seus olhos se fecharam e seu corpo ficou completamente imóvel. Grayson, com as mãos trêmulas e ensanguentadas, tirou o celular do bolso. Ele mal conseguia pressionar os números, mas conseguiu discar para alguém que naquele momento representava o que ele tinha de mais confiável além da própria família. Seus irmãos na estrada. As palavras que disse foram poucas, quase inaudíveis entre o tremor da voz e o desespero. Havia tiros. Lily estava viva, mas um menino que ninguém conhecia direito, havia salvado sua filha e estava morrendo. 10 minutos depois, o silêncio do bairro foi esmagado pelo rugido de dezenas de motores. As motos surgiram como um exército inesperado, enchendo a rua com uma força que parecia pertencer a outro mundo. Homens com jaquetas de couro, rostos marcados pelo tempo e pela estrada, estacionaram abruptamente e se espalharam ao redor da casa como uma muralha humana. Não falavam alto, não questionavam, não pediam explicações imediatas. Eles simplesmente se posicionaram, protegendo a área enquanto a ambulância chegava. Alguns encaravam o beco por onde os atiradores haviam fugido, como se pudessem farejar o rastro deles. Outros observavam Evan sendo colocado na maca, com uma expressão que misturava raiva, tristeza e um respeito silencioso. Para Evan, porém, nada disso existia. Ele flutuava num vazio quente, onde a dor já não machucava e onde o som dos motores era apenas um eco distante. Era levado às pressas para a ambulância, acompanhado por uma formação imponente de motos que se concentrou atrás do veículo como uma escolta improvisada.
Eles seguiram juntos pelas ruas, transformando aquela prevenção silenciosa em um cortejo urgente, determinado a não deixar que aquele menino invisível morresse sem luta. E assim, entre o barulho ensurdecedor de motores e o choro contido de Lily agarrada ao pai, a cidade finalmente começou a perceber aquilo que Evan já sabia há muito tempo. O perigo invisível havia tocado a rua Pinewood, e nada seria como antes. A ambulância acelerou, os motores rugiram ao redor dela, e o mundo, antes tão indiferente ao menino desconhecido, agora parecia segui-lo com olhos abertos pela primeira vez. A ambulância avançava pelas ruas com a sirene aberta, mas o que realmente preenchia o ar era o rugido constante das motos que a escoltavam como um exército de aço e lealdade. Os motoristas que viam aquela cena abriam caminho instintivamente, alguns por medo, outros por pura surpresa. Era impossível ignorar o cortejo improvável. Um menino desconhecido, lutando pela vida no interior de uma ambulância, cercado por homens que até então eram apenas figuras rumorosas da estrada, mas que agora protegiam aquela criança como se fosse sangue do próprio sangue. Para muitos, parecia um exagero. Para eles, era uma questão de honra. Para Grayson, que seguia em seu carro com Lily colada ao peito, era a primeira fresta de esperança desde o disparo do primeiro tiro. No interior da ambulância, os paramédicos se moviam com precisão e pressa. O corpo pequeno de Evan tremia por reflexo, não por consciência. A respiração dele era fraca, irregular, como se cada novo sopro precisasse atravessar um campo de batalha interno. As compressas se encharcavam rápido demais, e o paramédico de maior experiência, embora não dissesse em voz alta, sabia que aquela criança estava perigosamente próxima de perder mais do que sangue. Mas havia algo em Evan, talvez a mesma força que o fizera correr em direção ao perigo, que o mantinha agarrado à vida com teimosia silenciosa. Ao chegarem ao hospital, as portas da ambulância se abriram com violência, e a equipe médica já esperava na entrada. Grayson saltou do carro e tentou acompanhar a maca, mas foi contido por uma enfermeira firme, que explicou que dali em diante, apenas a equipe poderia entrar. Lily, agarrada ao pescoço do pai, chorava sem entender por que o menino que salvara sua vida agora desaparecia atrás de portas brancas que pareciam engolir tudo. Grayson tentou acalmá-la, mas sua voz tremia tanto quanto as mãos que seguravam a filha. Ele via o sangue seco em suas próprias roupas, espalhado pela pele, e aquilo se tornava um lembrete cruel do que poderia ter acontecido. Os médicos levaram Evan para uma sala de emergência e logo o corredor se encheu de silêncio tenso. Os motociclistas começaram a chegar, enchendo o local com sua presença marcante. Alguns ficaram sentados, outros permaneciam de pé, braços cruzados, rostos fechados. Nenhum deles levantava a voz. Havia ali uma solenidade impossível de explicar a quem não conhecia aquela irmandade. As pessoas passavam por eles com cuidado, desviando o olhar, sentindo o peso daquela vigília improvável. Era como se todos soubessem, instintivamente, que cruzar aquele corredor significava atravessar uma fronteira emocional que não lhes pertencia. Grayson, sentado numa das cadeiras de plástico, sentia o peso do mundo nos ombros. Lily dormia exausta em seu colo, o rosto ainda marcado pelo choro e pela poeira que grudara na pele quando Evan a empurrara para o chão. Ele observava a porta da sala de cirurgia com uma espécie de devoção ansiosa, como se pudesse, pela força do olhar, impedir que qualquer desfecho ruim atravessasse aquele limite. A culpa, porém, o corroía com violência. Ele tentava lembrar todas as vezes em que vira Evan à distância, todas as pequenas oportunidades de oferecer-lhe ajuda e todas as circunstâncias em que decidira ignorá-lo. Em todas elas, Evan era apenas uma sombra, um menino que passava pelos cantos, que observava sem se aproximar. E agora ele pagava o preço por uma negligência que Grayson jamais poderia desfazer. As horas que se seguiram foram longas. Os baqueares se revezavam entre o silêncio absoluto e a inquietação. Alguns deixavam o hospital por alguns minutos, apenas para respirar, e retornavam logo depois, como se temessem que a ausência de qualquer um deles pudesse influenciar o destino de Evan. Havia lágrimas contidas, expressões duras,
mas nenhuma palavra ofensiva ou precipitada. Eles entendiam o que estava em jogo, e o peso do momento os unia ainda mais. A espera tornava-se um ritual. Respirar fundo, olhar para a porta, rezar silenciosamente, repetir. Quando finalmente a porta da sala se abriu, o cirurgião apareceu com a máscara abaixada e um cansaço visível no rosto. Todos na sala se levantaram quase ao mesmo tempo, como se fossem uma única entidade presa a uma respiração coletiva. Lily acordou assustada com o movimento abrupto e se abraçou ao pescoço do pai. O médico buscou com os olhos a pessoa responsável pela criança. Encontrou Grayson e aproximou-se devagar, não por hesitação, mas por respeito ao peso daquele encontro. A notícia veio numa voz firme, porém suave. Evan estava vivo. Viveu o que, segundo o médico, muitas crianças não teriam suportado. As balas tinham atingido áreas perigosas, mas nenhuma causara dano irreparável imediato, graças ao fato de ele ter sido socorrido rapidamente. O médico ressaltou, com evidente admiração, que o menino lutara durante todo o procedimento. Lutara com a mesma determinação que mostrara naquele jardim. Houve um suspiro coletivo, quase um desabamento emocional. Alguns baquiares baixaram a cabeça, outros esfregaram o rosto com força. E Grayson sentiu as pernas falharem de alívio. Quando Evan acordou pela primeira vez, horas depois, foi cercado por sons suaves de máquinas e pelo cheiro peculiar de antisséptico. A luz do hospital era fraca, filtrada pelas cortinas, e seus olhos precisaram de tempo para focar. Ao lado de sua cama, sentada numa poltrona alta demais para seu tamanho, estava Lily. Ela segurava sua mão como quem segura uma corda de vida, com medo de soltá-la. Ao ver que ele tentava abrir os olhos, ela inclinou-se para mais perto e disse seu nome num sussurro que misturava alegria e timidez. Evan piscou devagar, sentindo cada músculo reclamar. Reconheceu a menina, reconheceu o pai dela logo atrás, e viu também as silhuetas de homens com jaquetas de couro, postados discretamente pela porta. Eles não invadiam o espaço, apenas observavam como guardiões silenciosos. E naquele instante, algo dentro de Evan mudou. Era uma sensação estranha para alguém que crescera sozinho, a de estar cercado, protegido, querido. Ele não sabia como reagir, mas o calor daquela presença coletiva fazia o medo diminuir, mesmo que a dor ainda estivesse ali. Grayson se aproximou da cama e falou com a voz baixa, mas firme, explicando que Evan não voltaria para as ruas, não dormiria mais ao relento, não dependeria mais da própria sorte. Disse que dali em diante ele teria um lar, uma família, um nome que o acolheria se quisesse aceitá-lo. Era uma promessa que não precisava de grandiosidade. Sua verdade estava no olhar emocionado do homem, no aperto suave da mão de Lily e na postura inabalável dos homens que se reuniam do lado de fora da porta. Evan não respondeu de imediato. O corpo estava fraco, mas o coração parecia pesado demais para um menino que nunca tivera um lugar para chamar de seu. Quando as lágrimas começaram a se formar, ele tentou segurá-las, mas falhou. Não chorava de dor, mas de algo que jamais experimentara antes. Pertencimento. Cada gota que escorria por seu rosto parecia abrir fissuras num muro que ele construíra por anos para se proteger do mundo. Agora, esse muro começava a ruir diante de uma promessa que mudaria tudo. Enquanto Evan se recuperava, o mundo fora do quarto não ficava parado. Os baquiares e a polícia trabalhavam em conjunto, algo raro e inesperado, mas que se mostrou eficaz. A investigação avançou rapidamente. Descobriram o grupo que tentara intimidar Grayson e, ao perceberem que haviam falhado de forma tão desastrosa, tentavam agora desaparecer. Os responsáveis pelos tiros foram encontrados em poucos dias. Foram presos sem resistência, e até aqueles que costumavam proteger criminosos evitaram se envolver. Havia algo de repulsivo em atacar uma criança, algo que nem o mais calejado dos marginais aceitava. Os líderes do grupo, quando capturados, acabaram entregando detalhes de um esquema mais amplo, e suas sentenças se estenderam por décadas. A notícia correu entre os baquiares como uma espécie de justiça tardia, necessária, mas insuficiente diante de tudo o que Evan sofrera. No entanto, para Evan, nada disso importava diretamente.
Não porque fosse indiferente, mas porque sua atenção estava voltada para um mundo novo que começava a se revelar. Ele aprendia a dormir em lençóis limpos, a aceitar a comida que lhe era oferecida, a sentir-se seguro enquanto fechava os olhos. As máquinas que o monitoravam piscavam com regularidade e pareciam cantar uma música que embalava seu descanso. Do outro lado da porta, os passos pesados dos baqueares vinham e iam, como uma patrulha silenciosa que se recusava a deixá-lo só. E foi assim, entre o ritmo constante das máquinas e a presença inabalável daqueles que o acolheram, que Evan começou a entender que pela primeira vez na vida tinha algo mais do que sobrevivência. Ele tinha um futuro ainda indefinido, mas real. E enquanto seu corpo cicatrizava lentamente, seu coração tentava acompanhar essa mudança inesperada. Agora, havia calor onde antes existia apenas frio. E, ainda sem compreender completamente, ele se permitiu acreditar que talvez esse calor não o abandonasse tão cedo. Os dias que se seguiram pareciam para Evan uma mistura de sonho e realidade costurada de forma tão delicada que ele temia que qualquer movimento brusco pudesse desfazer tudo. O quarto de hospital, antes assustador, foi se tornando um refúgio inesperado. A princípio, ele acordava em sobressaltos, como se ainda estivesse nas ruas, esperando que alguém o expulsasse de algum canto, onde tivesse se encolhido para dormir. Mas, pouco a pouco, a presença constante de rostos conhecidos foi dissolvendo esse medo. A cada manhã, ele encontrava Lily sentada ao seu lado, balançando os pés, segurando seu coelho de pelúcia e contando histórias sem fim, como se fosse natural que ela estivesse ali. Às vezes, Grayson aparecia logo cedo, trazendo consigo o cheiro de café e óleo de motor, acompanhado de um sorriso contido, mas sincero. E quase sempre, pelos corredores, ecoavam as vozes abafadas dos motociclistas que continuavam a revezar as visitas, como se temessem que a ausência de qualquer um deles deixasse Evan desprotegido. Com o passar das semanas, seu corpo começou a responder melhor aos cuidados. As dores ainda o acompanhavam, mas já não o consumiam. Os médicos sorriram ao ver o progresso, admirados pela resistência de alguém tão pequeno, tão magro e tão acostumado à luta diária. E foi ao final de 3 meses, quando a primavera começava a tocar a cidade com seu verde tímido, que um momento decisivo aconteceu. O dia em que Evan deixou de ser apenas Evan Reed para se tornar oficialmente Evan Holt. A adoção aconteceu em uma sala simples do tribunal, onde a luz invadia pelas janelas largas e os ruídos da rua se misturavam ao som distante de papéis sendo carimbados. Evan sentou-se ao lado de Grayson e Lily, vestindo roupas novas que ainda lhe pareciam estranhas, como se pertencessem a outra pessoa. Grayson vestia uma camisa limpa, sem manchas de graxa pela primeira vez que Evan o vira, e Lily segurava a mão do menino com tamanha firmeza que era difícil dizer quem precisava mais daquele toque. Quando o juiz pronunciou seu novo nome, Evan sentiu algo estremecer dentro de si, um tipo de calor que ele jamais havia permitido que o alcançasse. Ele não entendeu todos os termos jurídicos, mas compreendeu no fundo da alma que agora tinha um lugar, uma casa, uma família que o queria ali, que o escolhera. Os dias em casa foram ainda mais transformadores. O quarto que Grayson preparara para ele tinha uma cama macia, lençóis que cheiravam a sabão e uma janela que dava para o jardim onde tudo havia acontecido. No início, Evan estranhava o silêncio da noite, acostumado a dormir ao som de carros distantes ou passos suspeitos. Às vezes, despertava de repente, esperando encontrar-se sozinho, até perceber com alívio que Lily dormia no quarto ao lado, que Grayson estava ali, e que a casa inteira respirava uma calma que ele desconhecia. Com o tempo, Evan começou a frequentar a escola. O primeiro dia foi difícil. Ele caminhava com os ombros tensos e os olhos baixos, temendo os olhares das outras crianças e imaginando se perceberiam que ele não cresceu como elas. Mas Lily, orgulhosa, segurava sua mão como se estivesse guiando um irmão mais novo, ainda que fosse ele quem tivesse arriscado a vida por ela. E quando Evan entrou na sala de aula, descobriu algo surpreendente. Não era apenas capaz de acompanhar os estudos, mas aprendia com rapidez. Sua mente, treinada pela necessidade,
Era capaz de notar detalhes que passavam despercebidos pelos outros. Ele memorizava conceitos com facilidade, conectava ideias com precisão e, em pouco tempo, os professores começaram a perceber que por trás daquela timidez havia uma inteligência aguçada, lapidada não pela escola, mas pela vida dura que tivera. Ainda assim, a maior mudança não estava na escola, mas na relação com sua nova família. Lily queria a companhia de Evan em tudo. Chamava-o para brincar, para ajudá-la a arrumar seus brinquedos, para ouvir suas histórias intermináveis. Às vezes, ele se sentia sobrecarregado por tanta atenção, tão nova e tão estranha para ele, mas logo percebia que aquela era a forma dela de retribuir algo que ela ainda nem compreendia totalmente. E aos poucos, ele começou a relaxar, a rir com ela, a criar pequenas rotinas que davam sentido aos dias. Grayson, por sua vez, tornava-se uma figura cada vez mais sólida na vida de Evan. Ele não era um homem de muitas palavras, mas seus gestos diziam tudo. A preocupação que mostrava quando o garoto chegava cansado da escola, a paciência com que explicava algum conserto na garagem, a forma como nunca tratava Evan como alguém frágil, mas como alguém digno de respeito. Para Evan, esses gestos eram desconcertantes, mas profundamente desejados. Era a primeira vez que um adulto se tornava algo mais do que uma ameaça ou uma figura distante. E como se a família já não fosse grande o suficiente, havia ainda os motociclistas, que se tornaram parte indissociável da nova vida de Evan. Eles apareciam nos finais de semana, às vezes trazendo comida, outras apenas para passar um tempo no quintal e garantir que tudo estava bem. Para os vizinhos eram figuras intimidantes. Para Evan, eram gigantes gentis que ofereciam conselhos estranhos e presentes inesperados. Cada um tinha sua maneira de demonstrar carinho. Alguns através de histórias engraçadas da estrada, outros ajudando-o com deveres de casa, outros apenas estando por perto. Eles o tratavam como sobrinho, como protegido, como alguém que, sem perceber, uniu todos eles num propósito maior. Foi numa dessas tardes tranquilas, meses depois do ataque, que Evan viveu um dos momentos mais marcantes de sua nova vida. Ele estava sentado no chão do quarto de Lily, ajudando-a a arrumar os brinquedos, quando ela parou de repente, como se tivesse tomado uma decisão importante. Pegou seu coelho de pelúcia, aquele que sempre carregava, aquele que estivera com ela no jardim no dia do ataque, e o segurou com as duas mãos, olhando para ele com a expressão séria de alguém muito mais velho do que realmente era. Em seguida, aproximou-se de Evan e o estendeu para ele. A princípio, Evan não entendeu. Ele olhou para o brinquedo, depois para Lily, esperando alguma explicação. Ela então disse com a sinceridade simples das crianças que o coelho agora era dele, que ele a salvara, que o coelho sempre a protegera e agora precisava proteger Evan também, que isso era justo. Evan sentiu o ar escapar de seus pulmões. Aquela pequena pelúcia, tão gasta e tão amada, tinha um valor que ele não conseguia medir. Significava confiança, gratidão, amor, sentimentos que ele não sabia como receber. Ele pegou o coelho com cuidado, como se fosse algo frágil demais, e quando tentou agradecer, percebeu que as palavras não saíam. Lily, percebendo isso, apenas sorriu e o abraçou com força. Naquela noite, Evan se deitou em sua cama pela primeira vez segurando o coelho contra o peito. O quarto estava escuro, mas não havia medo. Ele ouviu o vento lá fora, os passos de Grayson no corredor, o ritmo tranquilo da casa adormecida. Sentiu o calor do cobertor, a firmeza do colchão, a suavidade da respiração que vinha do quarto ao lado. E enquanto o sono se aproximava, percebeu que algo tinha mudado definitivamente. Não era mais o menino invisível das ruas, nem a sombra que se movia pelos cantos, tentando não ser vista. Ele tinha um nome, uma família, um lar. Tinha alguém que queria que ele ficasse. E segurando o coelho com delicadeza, deixou que seus olhos se fechassem, não porque estivesse exausto ou com frio, mas porque, pela primeira vez em toda a sua vida, sentia-se verdadeiramente seguro. Adormeceu com uma única certeza, brilhando suavemente no fundo de sua mente. Ele nunca mais estaria sozinho. Se esta história tocou você, apoie o canal com a sua inscrição. Assista aos próximos e a outros vídeos.
Há muito pela frente que você não pode perder. Compartilhe este vídeo para que o maior número possível de pessoas o veja. E escreva nos comentários de onde você está assistindo.